virtuosa quem achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Entre os juízes de sua terra, o seu marido é estimado, ela lhe faz. Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, irmãs do programa Mães Amorosas. Mais uma vez estamos aqui para desfrutar de provérbios. Durante o programa também desfrutaremos também da palavra, a leitura bíblica e livros e o nosso devocional. Graças ao Senhor por esse programa maravilhoso. Nós podemos ficar juntinhas todos os dias desfrutando do Senhor, que é maravilhoso. Graças a Deus por esse programa. E hoje vamos desfrutar dos provérbios. Hoje, 2 de outubro. O provérbio de hoje diz assim: Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Provérbios capítulo 24, versículos 15 e 16. Temos como título hoje: O Senhor abençoa a morada dos justos. Esse texto é do livro Dias Mais Sábios, da autoria do irmão Pedro Dong. E vamos ver. Um justo é aquele que confia no Senhor, se alimenta da palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Salmo, versículo 1, versículos 4 e 5. Você sabia que o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade e abençoa a morada dos justos? E a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbio 4, 18. Na verdade, diante de Deus, ninguém é justificado pelas suas obras. O homem é justificado mediante a fé em Cristo, e o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Assim os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Mateus 13:43. E hoje os olhos do Senhor repousam sobre os justos e seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. 1 Pedro 3:12. Amém? Texto maravilhoso. O Senhor abençoa a morada dos justos. Graças a Deus. Amanhã prosseguiremos com mais um dia de programa, dia 3. E estaremos de volta neste mesmo horário, se Deus quiser. Bom dia! Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Fátima Mardones. Levantar antes de qualquer outra coisa. Bom dia, amadas irmãs. Jesus é nosso Senhor. Estamos na semana 2, quinta-feira, para nós juntas desfrutarmos do alimento diário. Ó Senhor Jesus, leitura bíblica, Gênesis 2:7, Romanos 8, do 17 ao 23 e 1 Coríntios 2:7. Ler com oração. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro 1, versículo 3. Título: Chamados para a glória de Deus. Deus criou tudo de forma maravilhosa. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa
descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo foi feito de forma bela e no tempo certo. Mas o homem não entende e não consegue descobrir por que Deus fez a criação. Pela palavra revelada, entendemos que o homem foi criado para fazer a vontade de Deus. Deus criou o espírito do homem por meio do seu sopro e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. Seu corpo morre, mas o espírito e a alma são eternos. O corpo voltará ao pó e o espírito retornará a Deus. O pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 12, versículo 7. Embora o homem tenha a eternidade em seu coração, ele não fez ideia do porquê Deus criou tudo de forma tão bela. Não percebe o que Deus realizou desde o princípio da criação até o fim dos tempos. Nós que estamos desfrutando destas mensagens, recebemos a revelação do mistério de Deus, outrora oculto, que Ele pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. 1 Coríntios 2, versículo 7. Fomos criados para tomar posse da glória de Deus. Romanos 8, versículo do 17 ao 23. Deus não nos criou apenas para termos uma boa vida na terra, não. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A queda do homem impôs o cativeiro da corrupção a toda a criação. Por outro lado, nossa glorificação vai libertá-la. Então, toda a criação aguarda ser redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando nos tornamos filhos maduros, seremos co-herdeiros com Cristo. Reinaremos no mundo, por isso lutamos pelo reino. A última etapa será a redenção do nosso corpo. Nosso corpo é a única parte de nosso ser que é perecível. Nosso espírito e alma são eternos. E na redenção, Deus também nos dará um corpo eterno, um corpo de glória, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Ó Senhor Jesus, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que eu também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Tessalonicenses 2, do 12 ao 14. Deus quer santificar-nos totalmente, encher-nos de Cristo e da verdade, para a nossa glorificação. Fomos chamados em Cristo para a eterna glória de Deus. Ó Senhor Jesus, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Isso nós encontramos em 1 Pedro 5, versículo 10. Esse é o processo pelo qual passamos na atualidade. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Segundo Pedro 1, versículo 13. Somos privilegiados. Fomos chamados para a glória de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem nos alertado, tem falado tantas coisas, né?
Ele tem dado esse maná todas as manhãs para nós, né? Para nós desfrutarmos. Ele tem nos alertado de tantas coisas. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aqui na Luz na Palavra, eu ganhei muito que o Senhor nos escolheu desde o princípio para a salvação. O Senhor nos escolheu desde o princípio para a salvação. Que rico isso, irmãs, muito rico isso. Ó Senhor Jesus, e na direção, o Senhor quer nos santificar, santificar-nos totalmente e encher-nos de Cristo e da verdade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, e nós fomos criados para tomar posse da glória de Deus. Sim, nós fomos criados, né? O Senhor nos criou, está nos criando para tomarmos posse da glória de Deus. Deus não nos criou apenas para termos uma boa vida aqui na terra. Não, não é isso. Ó Senhor Jesus, a ardente expectativa, né? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, ó que o nosso espírito, alma, irmãs, são eternos, né? O nosso corpo aqui é perecível, né? Porque ele volta para o pó, do pó nós fomos feitos e do pó nós retornaremos, né? Senhor Jesus, o Senhor, Ele tem nos alertado, o Senhor está tendo misericórdia de nós. Vamos nos consagrar mais ao Senhor, né? Dedicando mais tempo para o Senhor, entregando tudo que temos, tudo que somos, tudo que adquirimos, é pelo Senhor, é para Ele, por Ele são todas as coisas, né? Eu louvo ao Senhor por esse maná rico. Ele tem dado para cada uma de nós, em todas as manhãs. Vamos valorizar. Jesus Cristo é nosso Senhor. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntas aqui nesta manhã. Louvado seja o Senhor. Amém, queridas irmãs. Um abraço. Oi, crianças! Cristo é a única porta para a minha salvação! João 10:9. Vamos fazer a imersão? Cristo é a única porta para a minha salvação. Cristo é a única porta para a minha salvação. Para a minha salvação. Cristo é a única porta para a minha salvação. Cristo é a única porta. Cristo é a única porta para a sua salvação. Cristo é a única porta para a sua salvação. Para a sua salvação. Cristo é a única porta para a sua salvação. Cristo é a única porta. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, queridas irmãs, Jesus é o nosso Senhor. Estamos aqui nessa quinta-feira para terminarmos a nossa leitura, o livro de Isaías, né? E que foi muito rico, né, irmãs? Obrigada, Senhor, pela comunhão, pelo desfrute que nós temos na sua palavra, que o Senhor possa falar conosco ainda hoje, na conclusão do livro de Isaías. Senhor, muito obrigada pelas irmãs que estão desfrutando da tua palavra, que nós possamos valorizar dia a dia, Senhor, todo esse maná que o Senhor manda para nós,
não falta palavra na vida da igreja, a verdade está nas nossas mãos, todos os dias, lendo a Bíblia. Também temos a palavra profética para nos dar direção no momento atual. Senhor, obrigado pela imersão, pela transcrição, pelas todas as ferramentas que o Senhor coloca nas nossas mãos, para que nós possamos nos encher desta palavra maravilhosa. Abençoe, Senhor, todas as famílias das irmãs, e que todos nós possamos prosseguir buscando o Senhor até a sua vinda, que o Senhor possa nos achar fazendo assim, cuidando uns dos outros, enchendo-nos com a palavra e fazendo ela circular no nosso meio. Obrigada pela luz que o Senhor tem dado para nós na tua palavra. Amém. Aleluia! O Senhor disse que nos santificaria, né? Com a lavagem de água pela palavra. É verdade, irmãs. Nós temos o sangue de Cristo todos os dias para nos limpar do pecado, né? E também temos a palavra para nos lavar de toda a poeira do mundo, né? Porque a poeira entra, não é verdade? Ela entra sem a sua permissão na sua casa, né? Então, precisa lavar. Nada melhor do que água para tirar a poeira, né? Então, o Senhor tira toda a poeira do mundo com a água da sua palavra. E assim, Ele nos santifica, ou seja, nos separa do mundo. Amém? Muito bom. Hoje nós vamos terminar o livro de Isaías. Eu desfrutei demais dessa palavra. Nós já lemos juntas aqui muitas vezes, né? O livro de Isaías, mas é sempre novo, sempre fresco. A palavra do Senhor nunca envelhece, né? Hoje nós vamos ver sobre a religião falsa, que é condenada. Capítulo 66, versículo 1. Vamos abrir a Bíblia? Vamos lá. Capítulo 66, versículo 1. A religião falsa é condenada. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas. E todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. As pessoas pensavam que o Senhor estava lá naquele templo, né? Que Ele habitava lá naquele templo. Mas o Senhor não estava lá. Porque é um templo feito por mãos de homens, né? Mas qual é o templo que o Senhor está? O Senhor está, sim, em um templo, né? Que Ele mesmo construiu, que é o nosso espírito humano, né? O Senhor está aqui no nosso espírito e Ele diz isso aqui. Mas eis para quem olharei. Vocês pensam que eu estou aqui no templo? Mas eis para quem olharei. 2 pontos. Para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Então, o Senhor habita no nosso espírito, amém? Versículo 3. Quem mata um boi é como que comete homicídio. Quem sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço de um cão. Quem traz uma oferta de cereais, como que oferece sangue de porco. Quem queima incenso, como que bendiz um ídolo. Como estes escolheram seus próprios caminhos e a sua alma tem prazer nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o castigo e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Então, eu quero ler uma nota para vocês sobre esse versículo que diz assim:
Esse versículo liga 4 procedimentos rituais ilegítimos a 4 procedimentos impróprios. O povo efetuava ambos, convertendo até mesmo procedimentos rituais legítimos em práticas detestáveis. Então havia aqui uma mistura, né? Até mesmo quando fazia os sacrifícios, havia uma mistura aqui. Esses sacrifícios eram maus diante do Senhor. Era uma religião, né? O que é uma religião? É você fazer um ritual sem Deus. Fazer por fazer. Fazer por costume. Fazer por lei. Mas não tem nada a ver com Deus. É simplesmente um ritual. Versículo 5. Escutem a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Os irmãos de vocês os odeiam e os rejeitam, por causa do amor de vocês pelo meu nome. Eles dizem que o Senhor mostre a sua glória para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que serão envergonhados. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá a devida retribuição aos seus inimigos. Então, o que é tremer diante do Senhor? Isso indica um tipo de submissão. Não é que eu tenho medo de Deus, eu tenho temor, eu o respeito, eu me submeto a Ele, né? E o resultado desse temor é submissão. Aqui o Senhor mostra que havia uma perseguição dos próprios irmãos, que odiavam e rejeitavam aqueles que buscavam o Senhor com um coração puro, né? Então ele diz, os irmãos de vocês os odeiam e os rejeitam por causa do amor de vocês pelo meu nome, né? Então havia isso. Então o Senhor disse, eu vou retribuir. Deixa que eu é quem vou retribuir. Eu é quem vou defender vocês, né? Então, deixar na mão do Senhor, né? Já aconteceu isso com você ou não? Né? Até o próprio irmão acha, você não acha que está buscando demais? Não, né? Acho que simplesmente você vai na reunião no final de semana, tá tudo bem, né? Então, deixa Deus cuidar dos zombadores, né? Vamos deixar que o Senhor vai nos defender. Versículo 7. Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, teve um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. Será que eu faria vir as dores de parto sem fazer com que o filho nasça, diz o Senhor? Será que eu, que faço nascer, fecharia o ventre da mãe, diz o seu Deus, ó Sião? Senhor chamando de Sião aqueles que retornaram para reconstruir Jerusalém, né? Sião é a parte forte de Jerusalém, né? E o Senhor diz que Sião teve um filho antes de ter dores, né? E tem um versículo aqui também que se refere à nação de Israel, que no ano 1948, né, foi reconhecido Israel como nação, né? Então aqui tem um versículo que se refere a ela, né? Será que um país pode nascer num só dia? Né? Então, essa profecia aqui é referente a Israel, que em 1948 foi declarada como nação. Senhor Jesus, com a palavra atual, né? Palavra profética, né? Tudo está aqui, irmãos, tudo está aqui na palavra do Senhor. No seu devido tempo, ela se cumprirá. Todas as profecias se cumprirão.
A felicidade eterna de Sião, versículo 10. Alegrem-se com Jerusalém e exultem por causa dela, todos vocês que a amam. Alegrem-se com ela, todos vocês que por ela prantearam, porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações e ficarão satisfeitos. Sugarão e se deliciarão com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo. Sião aqui é chamada de mãe, né, para todo Israel, né? Sião é chamada de mãe aqui, de mãe para todos os israelitas, né? Então, todos esses que voltaram, que são Sião, é chamado aqui como mães para todos os israelitas, né? E no versículo 14, o próprio Senhor se coloca no lugar de mãe do povo, né? E no versículo 13, o próprio Senhor se coloca no lugar de mãe, né, para o povo. Versículo 13. Tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Vocês verão isso, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e os seus ossos serão revigorados como a erva tenra. O poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Então, isso é um encorajamento para eles, para os que estavam no cativeiro em Babilônia, né, para regressarem, e quando eles regressassem, eles seriam essa Sião, parte forte aí do povo de Israel, e teriam o próprio Senhor como mãe deles, né, consolando e cuidando deles. Versículo 15. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros de guerra como uma tempestade, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada o Senhor entrará em juízo com toda a humanidade, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Versículo 17, o Senhor diz, os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins, após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos, serão todos destruídos ao mesmo tempo. Senhor Jesus, então aqui tinha um grupo de pessoas, né, que comiam coisas abomináveis, né? Naquela época não se comia carne de porco, então a carne de porco era abominável e eles então desobedeciam isso. E entravam nos jardins após a deusa que está no meio, tá? Essa deusa está no meio, provavelmente a deusa Aserá, que era adorada pelos ímpios, né? E, além de adorar outros deuses, comiam comidas que eram proibidas, né? E aqui é mencionado até ratos, né? Eles comiam carne de porco e ratos, né? Certamente iria julgá-los pela desobediência, né? E pela idolatria, né? Versículo 18. Porque eu conheço as obras e os pensamentos deles, se referindo a esse grupo de pessoas, né? E venho para ajustar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porém, entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações. A Tarsis, Pul e Lude, que atiram com arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre nações a minha glória. De todas essas nações, eles trarão todos os irmãos de vocês como uma oferta ao Senhor.
Virão sobre cavalos, em carros, em liteiras e sobre mulas e camelos ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais em vasos puros à casa do Senhor, também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Olha que maravilhoso isso, né? Não era a intenção do Senhor ficar só com o povo de Israel para servi-lo, mas ele tinha já no seu coração o desejo de salvar todas as nações, né? Então, eu quero mencionar um versículo aqui para vocês, que está em 1 Timóteo 2,4, que diz assim: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? E um outro versículo também que eu quero mencionar aqui, que está em 2 Coríntios 5,15 e também está em 1 João 2,2, né? Que diz assim: Ele morreu por todos. Ele morreu por todos, se referindo a Jesus Cristo, né? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Senhor, querendo fazer deles também reinos e sacerdotes, que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, se referindo aos gentios também, né? Dizendo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, muitas nações foram chamadas, foram trazidas para servirem ao Senhor como sacerdotes e reis. Amém? Graças ao Senhor, né? Sacerdotes porque levam o homem até Deus, né? Prega o evangelho trazendo o homem até Deus. E reis que traz Deus para os homens. Amém? Então nós somos raça eleita. O Senhor nos escolheu para isso, para sermos sacerdotes e reis. Amém. Versículo 22. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, a posteridade e o nome de vocês. De uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. A festa da lua nova era mensal. E também tinha uma festa semanal, que era aos sábados, né? Então, o Senhor menciona que esses povos, essas nações, também viriam para essas festas, né? Celebrar e adorar diante de Deus, né? Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Aqui mostra que haverá uma punição, né, para aqueles que não serviram o Senhor, né, que não serviram ao Senhor. Ó Senhor Jesus, graças a Deus, né, nós terminamos aqui o livro de Isaías. Eu espero que você tenha desfrutado bastante. Se você tiver condições, tempo para isso, releia, leia notas, né, de Bíblias de estudo. Nós ficamos por aqui. A irmã Lene está trazendo para a gente Salmos, Provérbios, o livro de Filipenses. Você também não pode perder a continuação do capítulo 4 de Herdeiros de Deus com a irmã Taika Saleb, tá bom? Fica aí com a gente. Até amanhã, se Deus quiser, com mais leitura bíblica. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, irmãs.
Continuando com a leitura bíblica de hoje, 2 de outubro. E vamos iniciar com Salmos 74, Provérbios capítulo 24, versículos 15 e 16, e a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Vamos iniciar lendo os Salmos 74, oração pela libertação do povo. Salmo didático de Asaf. Ó Deus, por que nos rejeitas para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as ruínas perpétuas, para tudo de mal que o inimigo fez no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e erguem as suas próprias insígnias como sinais. Parecem-se com os que empunham os seus machados no espesso das florestas, e agora, com os seus machados e martelos, destroem todos os entalhes de madeira, incendeiam o teu santuário, profanam a morada do teu nome, arrastando-a até o chão. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma só vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós quem saiba até quando isso vai durar. Até quando, ó Deus, o adversário nos afronta? Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão, sim, a tua mão direita, e a conservas no teu seio? Mas Deus é meu rei desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sob as suas cabeças dos monstros marinhos, despedaçaste as cabeças do Leviatã e o deste por alimento às criaturas do deserto. Tu abristes fontes e ribeiros, secastes rios caudalosos. Teu é o dia, tua também é a noite. A luz do sol, tu os formaste, fixaste os confins da terra. Verão e inverno, tu os fizeste. Lembra-te disto: o inimigo tem insultado o Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues a rapina a vida da tua pomba, nem te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Lembra-te da tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido, que o aflito e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Amém. Agora vamos ler os Provérbios, capítulo 24, versículos 15 e 16. Não espie a habitação do justo ou perverso, nem destrua o lugar do teu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Agora a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. A verdadeira justiça. Quanto ao mais, meus irmãos, alegremo-nos no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês.
Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Esse roteiro, a gente lendo esse roteiro, todos os dias a gente termina a Bíblia em um ano. Faltam só 2 meses, graças a Deus, pela leitura bíblica, pelo programa Mães Amorosas. Bom dia! Eu ouço a tua voz a me guiar. Olá, nós
nós iremos continuar a leitura do nosso livro Herdeiros de Deus, da editora Árvore da Vida. Nós estamos no capítulo 4 e nós vamos ver sobre ser guiados pelo Espírito. Vamos lá? Em Romanos 8,14 lemos: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O termo grego usado para filhos aqui é huios, filho maduro e plenamente consciente de sua filiação. Aqui há uma grande diferença em relação às atitudes desses filhos maduros. Quando ainda somos tecnon, isso é, imaturos, o Espírito precisa constantemente nos lembrar de nossa condição de filhos, a fim de nos preservar de situações desagradáveis. É como um pai que está a todo tempo atento ao filho pequeno e por vezes precisa pegar na mão da criança para livrá-lo de um perigo e para que não se perca e se distancie. Quando crescemos em vida, somos como um filho já maduro que conhece o pai e ao menor sinal sabe o que ele deseja. Segredo: invocar o nome do Senhor e negar a nós mesmos. Esse é um grande segredo. O Senhor nos colocou na vida da igreja para o nosso crescimento espiritual. Desde o momento em que acordamos, precisamos aprender a invocar o Senhor e pedir que Ele nos guie durante aquele dia. Isso é fazer a vontade de Deus. Quando Jesus nos ensinou a orar, em Mateus 6, Ele disse: seja feita a tua vontade, referindo-se ao Pai. Negar a vida da alma nada mais é que abrir mão da nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Quando veio à terra, Jesus abriu mão da sua posição como Filho de Deus e assumiu a condição de Filho do homem. Na noite em que foi traído, quando estava no Getsêmani, o homem Jesus estava angustiado e orou a tal ponto de suar gotas de sangue. Por um lado, um grande sofrimento físico o aguardava na cruz, e por outro, sobre ele pesava a responsabilidade de nos redimir. Nossa vida estava ali e o Senhor Jesus não poderia falhar. Havia sobre aquele homem uma pressão psicológica muito intensa. Então ele rogou ao Pai: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele fez essa oração por 3 vezes e Deus não lhe deu alternativa, de modo que Jesus se deixou guiar até a cruz e morreu por nós. Ele é um exemplo, modelo, de obediência. Fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele negou a sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. E nós que seguimos o Senhor também temos que negar a nós mesmos e fazer prevalecer a vontade de Deus. De tecnon para huios. Em Gálatas 4:1 lemos: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, de nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Posto que é o mesmo que ainda que. Nesse versículo temos um filho legítimo e, portanto, futuro herdeiro, mas que ainda é menor de idade, é um tecnon. No caso desse filho imaturo, ele não pode herdar nada, e no tocante à herança é como qualquer empregado da casa. O versículo 2 prossegue: mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando Paulo escreveu esses versículos, ele falava dos filhos de Israel no Antigo Testamento. Por isso dizemos que esse trecho de Gálatas tem uma conotação dispensacional. No tempo do Antigo Testamento, os israelitas eram imaturos, em função de que Deus preparou tutores e curadores, que representavam a lei, a fim de guardá-los de pecar, até que o Senhor Jesus viesse para salvá-los em definitivo. Nesses versículos há uma aplicação prática direcionada à nossa vida cristã. Quando cremos no Senhor Jesus, tornamo-nos filhos de Deus, mas esses filhos precisam crescer em vida para expressá-lo. O versículo 6 e 7 dizem:
e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Os filhos mencionados nesses versículos são de categoria ruiós, isto é, filhos maduros. Mais do que isso, o objetivo de Deus é nos tornar, além de filhos maduros, filhos herdeiros. Conforme vimos, por um lado, temos de crescer em vida, o que nos leva da condição de técnon para ruiós. Por outro lado, na vida da igreja, o Senhor nos dá experiências, principalmente no cuidado para com as pessoas, a fim de nos preparar e capacitar a gerir a herança que receberemos no porvir. Romanos 8,17 diz: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O termo filhos aqui é técnon, mas esse versículo nos lembra que mesmo que alguns ainda sejam imaturos, todos nós temos o potencial de nos tornarmos herdeiros de Deus. Sim, todos nós temos o potencial de nos tornar herdeiros de Deus. Por isso não podemos desanimar se ainda não estamos maduros. A palavra de Deus nos lembra que todos somos herdeiros, mas ainda precisamos avançar e buscar o crescimento de vida, a fim de que isso se concretize. Um herdeiro, vamos falar sobre perseverar. Um herdeiro não surge de uma hora para outra, mas é um longo processo e que requer algum sofrimento. É bom a gente saber isso, né? Porque às vezes a gente olha aquele irmão que está lá na frente, que já manifesta Cristo nas suas atitudes, em várias coisas, que parece ser bem mais forte. E a gente acha assim que nunca vai chegar, né? Acha, mas eu sou tão pequeno, eu não consigo. Mas se nós perseveramos, há um caminho para nós. Porque a vida de Deus, ela cresce no nosso interior e ela vai sendo acrescentado as virtudes do Senhor no nosso viver. Então nós não podemos desanimar, nós precisamos simplesmente permanecer nesse caminho, deixando a vida de Deus crescer em nós. Ter filho, por exemplo, é algo extremamente gratificante para os pais, mas é um processo dificultoso desde a gravidez, em especial para as mães nesse caso. Após o nascimento, os primeiros meses são de difícil adaptação para os novos pais, em meio a uma nova e cansativa rotina. Também não é fácil educar as crianças no caminho do Senhor, mas apesar dos desafios, vale a pena. Quando crescem e ficam mais velhos, os jovens, em geral, desejam ter uma profissão e ganhar um bom salário. Para alcançar esse objetivo, no entanto, é preciso se preparar para o ingresso na universidade, depois para as provas e, finalmente, para o mercado do trabalho. Nada disso é fácil, mas é necessário na busca pelo sucesso profissional que tanto almejam. Da mesma forma, na vida espiritual, todos os filhos de Deus desejam ser vencedores e reinar com o Senhor quando Ele voltar. Mas isso exige o cumprimento de algumas etapas na vida espiritual. Em Colossenses 1:24, o apóstolo Paulo escreve: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Aqui vemos o sofrimento de Paulo pelos irmãos da igreja em Colossos. Por um lado, no que diz respeito à nossa redenção, Cristo já sofreu tudo o que era necessário, o que é confirmado por sua exclamação na cruz: está consumado. Portanto, não há sofrimentos a preencher nesse quesito. Por outro lado, contudo, nós hoje podemos participar dos seus sofrimentos a favor da igreja. Em Apocalipse 1:9, podemos ver que João, em sua velhice, tinha uma experiência semelhante, a julgar pela maneira como ele se apresenta. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança.
Querido ouvinte, o nosso objetivo é o reino, mas para entrar no reino temos de passar por tribulações e para isso é necessário ter perseverança, isto é, não desistir jamais. Se eventualmente tropeçarmos, precisamos nos levantar e avançar. Se errarmos, podemos confessar, nos arrepender e ser novamente abraçados pelo Senhor, pois o sangue que Ele derramou por nós na cruz nos purifica de todo o pecado. Que rico saber disso, né? E o nosso objetivo, como diz aqui, é o reino. Se você se contenta em ser somente um cristão e permanecer um filho imaturo até o final, sabe, é uma escolha nossa. É que nem fala aqui, quando você tem um filho, geralmente ele deseja crescer, depois ele quer entrar numa faculdade, quer arrumar um trabalho para ele ter um bom salário, mas para isso ele tem que passar por um processo. Não tem como de repente ele já se tornar um profissional, um bom profissional, se ele não passar por esse processo. E nós, como filhos de Deus, nós também estamos passando por esse processo. Por isso que a gente não pode desanimar. A gente tem que permanecer nesse processo até nós nos tornarmos esses filhos maduros. E que realmente seja esse o nosso desejo, né? De nós herdarmos o reino. Ó Senhor Jesus. Aptos para administrar os negócios do Pai. Muitos filhos de Deus têm passado por situações difíceis envolvendo conflitos interiores. Da mesma forma que Estevão viu Jesus em pé enquanto era apedrejado pelos judeus. Hoje também o Senhor está atento à situação de cada um de nós. Em Apocalipse 1, na primeira visão do apóstolo João, ele viu o Senhor Jesus caminhando entre os candelabros de ouro que representam as igrejas. Não estamos sozinhos. Ele está sofrendo juntamente conosco. E o resultado desse processo será a nossa glorificação, isto é, sermos seus filhos maduros e herdeiros. Podemos classificar os filhos em 3 tipos: tecnon, huios e, finalmente, filhos herdeiros. A título de exemplo, imaginemos um empresário muito rico e pai de 2 filhos. Ele está com certa idade e problemas de saúde. Então precisa preparar o seu sucessor nos negócios da empresa. O filho mais velho só pensa em gastar dinheiro e se divertir, ao passo que o filho mais novo, que acabou de completar a maioridade, deseja aprender o ofício do pai. Nesse caso, podemos dizer que ambos os filhos, juridicamente, estão no estágio huios, mas apenas o mais novo está interessado na empresa e deseja se inteirar de cada detalhe dos negócios da família. Quando o pai tiver que transmitir o comando dos negócios, para quem irá confiá-lo? Com certeza, para aquele que estiver inteirado da empresa. Da mesma forma, os filhos de Deus estão vivendo a vida da igreja hoje. Quando o Senhor voltar, Ele irá entregar o reino para aqueles que se interessam pela sua herança. Por essa razão, precisamos investir nosso tempo para conhecer os negócios do Pai, por meio da leitura da Bíblia, dos livros espirituais, das reuniões e serviços da igreja e da pregação do Evangelho. Como é importante nós estarmos inteirados, não sermos esses filhos que estão alheios à vontade do Senhor, que só buscam benefícios para si mesmo, que buscam seus próprios interesses, que parece que Deus está ali num trono só para satisfazer nosso desejo, né? Da gente ficar, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, eu preciso disso. Não, que nós sejamos filhos que se interessam pelos negócios do Pai. Mesmo porque o Senhor prometeu que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino e a sua justiça, todas as coisas elas nos são acrescentadas. Nós não precisamos nos preocupar com as nossas coisas, mas estarmos inteirados do negócio do Pai. Crescer e ser aperfeiçoados. Além das reuniões e serviços da igreja, há uma ferramenta chamada CEAP, que é o Centro de Aperfeiçoamento para a Pregação do Evangelho. É um ambiente próprio para aqueles que desejam ser aperfeiçoados a fim de se tornarem mais úteis ao Senhor e à igreja em seu serviço espiritual.
Os que dedicam um tempo ao SEAP, entre 9 meses e 1 ano, com certeza experimentam um crescimento e amadurecimento de vida mais rápido. Nesse ambiente, tudo é intenso no que diz respeito à busca ao Senhor e à prática da palavra. Devemos orar ao Senhor e pedir a Ele uma direção clara desse aspecto. Essa ferramenta, portanto, funciona como um acelerador do processo do crescimento, desenvolvimento e amadurecimento da vida espiritual dos filhos de Deus, com vistas ao progresso do Evangelho. Encorajamos você a dedicar um tempo mínimo que seja ao SEAP. Ore e peça uma direção clara do Senhor nesse aspecto. O SEAP é um centro de aperfeiçoamento para a propagação do Evangelho. Quando nós separamos esse tempo de nos dedicarmos ali, junto com os irmãos, nós temos esse processo acelerado de crescimento. Que, como diz aqui, né, que nós possamos orar e pedir a direção clara do Senhor nesse aspecto. Entendemos que no corpo de Cristo, cada um de nós tem uma função e é importante para o bom funcionamento do todo. Em um time de futebol, há necessidade de bons jogadores para todas as posições. Nem mesmo um jogador considerado craque poderia fazer o papel de goleiro, zagueiro e atacante ao mesmo tempo. Nós somos especiais para o Senhor e temos uma função específica na igreja. Não adianta a gente querer fazer tudo. Com respeito ao avanço do Evangelho, alguns são mais aguerridos e se tornam bons abridores de portas, e outros, mais tímidos, se revelam como ótimos apacentadores. O importante é que todos nós funcionemos como membros do corpo. O tempo que temos na vida da igreja é precioso e não pode ser desperdiçado. Precisamos aproveitar cada momento para nos dedicar aos interesses do Senhor. Há muito que aprender, mas apenas os que estão interessados e se dedicam serão agraciados com a herança quando o Senhor voltar. Que o Senhor nos faça proativos e não meramente reativos. Nos assuntos espirituais, precisamos estabelecer sempre novas metas em nossa vida em nossas vidas e buscar atingi-las. Isso nos livrará da mesmice, da zona de conforto, do envelhecimento espiritual e nos manterá sempre avançando no crescimento de vida com vistas à edificação da igreja hoje e à herança de Deus no porvir. A vida e a obra. Mateus 25 ilustra 2 aspectos da nossa maturidade. A parábola das 10 virgens nos mostra a necessidade de termos azeite em nossas vasilhas, isto é, saturar nossa alma com o Espírito. Isso ocorre conforme conhecemos o Senhor pela comunhão com Ele e com os irmãos mais maduros, pelas orações e pela leitura da palavra. Por outro lado, a parábola dos talentos representa a questão das nossas obras. A Bíblia nos diz que Deus nos deu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Diferentemente do que podemos pensar, a questão não é o talento, mas a capacidade. De acordo com a nossa experiência, é possível aumentar nossa capacidade no serviço a Deus. Basta que saiamos da zona de conforto. O exercício físico é um bom exemplo. Se alguém deseja definir seus músculos, terá de fazer séries maiores de exercícios com pesos moderados. Se tem como objetivo aumentar a massa muscular, deve fazer menos repetições com maior carga. De qualquer forma, é necessário deixar a zona de conforto e sofrer para atingir os objetivos propostos. Se a nossa capacidade aumentar, o Senhor nos dará mais responsabilidade e maior será o nosso galardão quando Ele voltar. Se o Senhor pede para você, olha, pega essa mesa e leva para cá, e você deixa a mesa lá, não leva. Então, como que Ele vai encarregar você de outra coisa se ainda está lá aquela mesa que Ele pediu? Então, cada vez que nós nos dispomos a fazer a vontade do Senhor, Ele pode nos dar novos encargos. E assim nós saímos, da nossa zona de conforto e vamos crescendo pouco a pouco. O Senhor vai poder nos encarregar sempre de alguma coisa a mais,
para nós nos tornarmos mais aperfeiçoados no serviço do Senhor. Temos grande valor para Deus. O texto bíblico que lemos no início desse capítulo fala de espírito de escravidão. No passado, nós éramos atormentados pelo espírito de escravidão, o que nos dava medo e insegurança. Mas quando cremos no Senhor e nos tornamos filhos de Deus, podemos clamar: Abba, Pai. É como uma criança que, ao menor sinal de dificuldade, pode chamar por seu pai. Hoje não somos mais órfãos. Nós temos um Pai que cuida de nós. Não precisamos mais viver com medo. Deus está cuidando de cada uma das nossas dificuldades. Embora passemos por aflições deste mundo, o Senhor é aquele que nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus tem grandes expectativas para com todos os seus filhos e deseja torná-los seus herdeiros. Quando questionado sobre qual seria o grande mandamento da lei, Jesus respondeu aos que o interrogavam: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E prosseguiu: o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses versículos revelam que o trabalhar de Deus se baseia no amor, em dispensarmos o amor de Deus ao nosso próximo. Se temos que amar o próximo como a nós mesmos, isso presume que nós nos amamos e nos cuidamos. Esse cuidado deve ser completo, isto é, do físico, da mente e do espírito. Precisamos cultivar a prática de invocar o nome do Senhor e ler e orar a palavra diariamente. Quanto ao aspecto psicológico, é importante evitar o estresse em exagero, seja na vida familiar, no trabalho ou nos estudos. É importante ter certa autoconfiança também. Como Paulo disse a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Somos importantes para o Senhor, e isso não é orgulho, é autoestima. Precisamos valorizar-nos da mesma forma que Deus nos valoriza. Por fim, temos de cuidar do nosso corpo, praticando atividades físicas, pois ele também é importante para o nosso serviço ao Senhor de forma longeva. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, vamos orar? Senhor, nos ajuda a realmente sair da nossa zona de conforto, a buscar esse crescimento, ser esses filhos que se interessam pelas tuas coisas, que crescem em vida, pessoas com quem o Senhor pode contar nessa terra, que fazem a tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor, que o Senhor possa fazer de cada um de nós um filho que permanece e que é aperfeiçoado por ti, que cuida dos teus interesses, cuida das pessoas aqui. Que o Senhor derrame no nosso coração, Senhor, o teu amor, o amor pelas pessoas. Usa-nos, Senhor, para ti. Ajuda-nos a cuidar devidamente do nosso corpo, alma e espírito, para sermos úteis a ti. Ó Senhor Jesus. Amém. Como é bom, né? Ouvir essas palavras. E nós vamos prosseguir. Tem mais coisa por aí, viu? Nós vamos ver sobre ser herdeiros de Deus, sobre o significado da fé. Até lá então.